Jeremias capítulo 30. Esta é mais uma das mensagens do Senhor a Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Certamente vai chegar um dia em que vou mudar o destino do meu povo, Israel e Judá, e trarei o meu povo de volta à terra que dei aos seus antepassados. E lá eles viverão e tomarão posse da terra, diz o Senhor. O Senhor também falou as seguintes palavras a respeito de Israel e Judá. Assim diz o Senhor: onde encontraremos paz? Perguntaram eles. Só ouvimos gritos de medo e de pavor. Parem e pensem: por acaso pode um homem dar à luz uma criança? Então por que andam todos pálidos, apertando as mãos contra a barriga, como a mulher em trabalho de parto? Em toda a história nunca houve uma ocasião tão terrível quanto este dia que está se aproximando. Nessa época, o meu povo Jacó vai sofrer terrivelmente, como nunca sofreu antes. No entanto, ele será salvo. Naquela ocasião, diz o Senhor Todo-Poderoso, quebrarei a canga sobre o pescoço deles e as correntes da escravidão. Nunca mais serão escravizados por outras nações. Servirão ao Senhor, o seu Deus, e a Davi, o seu rei, escolhido por mim, diz o Senhor. Por isso, meu servo Jacó, não tenha medo. Não desanime, ó Israel, diz o Senhor. Eu os trarei de volta de terras distantes, trarei os seus descendentes de muito longe, da terra do seu exílio. Jacó voltará e viverá na mais perfeita paz. Ninguém o assustará, porque eu estou ao seu lado e o salvarei, diz o Senhor. Mesmo que destrua completamente as nações onde foram escravos, vocês não serão destruídos completamente. Serão castigados, isso sim, e com justiça. Não passarei por cima dos seus pecados. Assim diz o Senhor: o seu ferimento é grave, é uma doença incurável, uma ferida muito profunda. Não há quem seja capaz de mudar a sua situação. Não há médico ou remédio que cure a sua ferida. Todos os seus antigos amantes se esqueceram de você. Eles nem se interessam em saber o que lhe aconteceu. E fui eu quem causou essa ferida, como se fosse seu inimigo mortal. Dei-lhe um castigo cruel, porque os pecados são muitos e sua maldade é grande. Porque você grita por causa do ferimento, por sua ferida que não tem cura. Eu precisarei dar a você esse castigo por causa da quantidade de seus pecados, pela sua culpa tão grande. Mas, passado o castigo, todos os que a destruíram serão destruídos. Todos os seus inimigos, todos os inimigos de Israel irão para o exílio. Quem saqueou as riquezas de Israel será saqueado. Quem despojou meu povo será despojado. Eu farei cicatrizar e curar suas feridas, diz o Senhor. Porque hoje a chamam de rejeitada no lugar que ninguém deseja. Assim diz o Senhor: vou mudar a sorte dos descendentes de Jacó e mostrarei o meu amor pelas suas moradas. Jerusalém será reconstruída sobre suas ruínas. O palácio real voltará a ser habitado pelos reis como antes. O povo cantará nas ruas das cidades canções de alegria e de gratidão. Farei o meu povo crescer e transformarei Israel em uma nação forte e respeitada. A nação se firmará como os dias do passado, e o povo será forte novamente diante de mim. Castigarei todas as nações que fizerem mal a Israel. Seu rei será um israelita verdadeiro. Não serão mais governados por estrangeiros. Esse rei se aproximará de mim, pois quem se arriscaria a aproximar-se de mim? Diz o Senhor. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Vejam aí, vem a tempestade do Senhor. Aí vem o castigo do Senhor sobre a cabeça dos pecadores, terrível como um vendaval. O Senhor não deixará que o fogo da sua ira se apague, até completar o castigo que planejou. Vocês compreenderão isso perfeitamente em dias vindouros. Jeremias capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor: serei o seu Deus, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor: no deserto tive pena daqueles que haviam escapado da morte. Quando o povo de Israel buscava descanso, o Senhor apareceu a nós vindo de longe e disse a Israel: eu amei você, meu povo, desde a eternidade. Com muita bondade o trouxe para bem perto de mim. Vou reconstruir a sua nação, ó Virgem de Israel. Ó Virgem Israel, bela e enfeitada, você cantará e dançará de alegria ao som dos pandeiros. Mais uma vez você plantará videiras nos montes de Samaria, videiras que os lavradores plantarão, cujo fruto colherão. Virá os dias em que os vigias nas colinas de Efraim gritarão: vamos todos subir a Sião, à presença do Senhor, o nosso Deus. Assim diz o Senhor: cantem de alegria por causa de Israel. Agora ela é a principal nação da terra.
Cantem alegres louvores, dizendo: o Senhor salvou o seu povo e o remanescente de Israel. Porque os trarei de volta da terra do norte, reunirei os que estão espalhados desde os confins da terra. Trarei com cuidado os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Haverá gratidão, grande multidão voltando para cá. Haverá lágrimas, mas eu os guiarei com grande cuidado. Eles andarão junto a correntes de águas mansas, e eu os guiarei por um caminho seguro, onde não tropeçarão, porque eu sou o pai de Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. Ouçam, esta é a mensagem do Senhor, ó nações da terra. Anunciem estas palavras nas terras distantes. Aquele que espalhou o povo de Israel pela terra vai reuni-lo e vigiá-lo como um pastor vigia o seu rebanho. O Senhor livrará Israel dos inimigos mais fortes do que ele. Voltarão para a sua terra, cantarão de felicidade no alto dos montes Sião, cheios de alegrias pelas provas da bondade do Senhor, pelas belas colheitas de cereais e de uvas, muito vinho e azeite puro, grandes rebanhos de gado e ovelhas. A vida dos israelitas será bela e feliz como um jardim regado. Para eles a tristeza vai acabar. Então as moças dançarão de alegria, e todos os jovens e velhos tomarão parte na alegria. Transformarei as suas lágrimas em sorrisos, darei consolo aos israelitas e os farei esquecer a sua dor e sofrimento, e eles serão um povo realmente feliz. Nunca mais faltará alimento para os sacerdotes e suas famílias, e o povo não vai parar de trazer ofertas ao templo. Deixarei o meu povo satisfeito com as riquezas da minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ouve-se um choro triste, amargo em Ramá. Raquel está chorando pelos seus filhos. Ela não quer ser consolada, porque todos os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor: pare de chorar, enxugue as suas lágrimas, ouvi os seus pedidos, e você verá seus filhos novamente. Eles voltarão da terra do inimigo. Você pode ter esperança, o seu futuro será muito feliz, será mais feliz, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para casa. Ouvi Efraim gemendo, dizendo: o Senhor me castigou severamente, mas eu merecia esse castigo. Sou como um bezerro indomado que precisa ser disciplinado. Mude de novo o meu coração e eu voltarei, porque o Senhor é o meu Deus. De fato, eu me afastei do Senhor, mas depois me arrependi. Depois que fui castigado, reconheci o meu erro. Fiquei envergonhado e humilhado comigo mesmo, vendo as coisas horríveis que fiz quando era jovem. Efraim ainda é meu filho querido, o filho que eu amo. Mesmo depois do castigo, eu ainda amo Efraim. O meu coração bate mais forte por causa dele. Não posso deixar de mostrar o meu amor por Efraim, diz o Senhor. Coloquem sinais na estrada por onde passaram rumo à terra da escravidão. Prestem bem atenção, porque vocês hão de voltar por esse mesmo caminho. Volte, ó Virgem Israel, volte para a sua própria terra, cada um para a sua cidade. Até quando você vai andar perdida, ó filha desobediente? O Senhor criou algo novo nessa terra, uma mulher protegendo um homem. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: quando eu trouxer o meu povo de volta à sua terra, o povo de Judá e de suas cidades dirá novamente: o Senhor o abençoe, ó morada da justiça, ó santo monte. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades, bem como os lavradores e os pastores como seus rebanhos. Haverá paz e segurança, porque eu dei alívio aos cansados e força aos fracos, diz o Senhor. Então acordei e olhei ao redor e disse: que sonho maravilhoso o Senhor me deu. Mas o Senhor continuou e disse: virão dias em que farei aumentar o número de pessoas e de animais em Israel e Judá. Como no passado fui cuidadoso em castigar Israel, destruindo as suas cidades e arrancando o povo de sua terra, também serei cuidadoso em plantar e reconstruir a nação. Quando isso acontecer, ninguém mais vai citar o provérbio: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se tornaram ásperos. Ao contrário, cada um morrerá pelos seus próprios pecados. Quem comer uvas verdes é que vai ter os dentes ásperos. Vai chegar o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Essa aliança será diferente de que fiz com seus antepassados, quando tomei os israelitas pela mão e tirei o meu povo do Egito. Eu tinha escolhido Israel como minha esposa, mas o povo não me quis, quebrou a minha aliança, por isso também o rejeitei, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com o meu povo de Israel, com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Gravarei as minhas leis no coração e na mente deles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Já não será necessário ensinarem uns aos outros como conhecer o Senhor. Todos eles me conhecerão, tanto os grandes quanto os pequenos, diz o Senhor. Perdoarei todas as desobediências do meu povo e esquecerei completamente os seus pecados. Assim diz o Senhor:
que nos dá o sol para iluminar o dia, que marcou o tempo certo para a lua e as estrelas aparecerem no céu à noite, que agita o mar e levanta com grande barulho as ondas. O seu nome é o Senhor Todo-Poderoso. Somente se algum dia essas leis falharem diante de mim, diz o Senhor, deixará a descendência de Israel de ser uma nação na minha presença. Assim diz o Senhor, se alguém conseguir medir os céus e explorar o interior da terra, então eu rejeitarei o povo de Israel para sempre, por tudo o que eles fizeram, diz o Senhor. Vem aí o tempo, diz o Senhor, em que Jerusalém será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Ananeel, a nordeste, até o portão de esquina, a noroeste da cidade. Os pedreiros trabalharão no morro que Garebe, o sudoeste, até Goa, a sudeste da cidade. E toda a cidade, incluindo o cemitério e o vale onde se jogavam as cinzas, serão santos para o Senhor. O mesmo vai acontecer com os campos em direção ao riacho de Cedron, e de lá ao portão dos cavalos, a leste da cidade. Jerusalém nunca mais será conquistada ou destruída. Jeremias capítulo 32. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá. Naquele ano, Nabucodonosor já ocupava o trono da Babilônia havia 18 anos. Naquela ocasião, Jeremias estava preso em uma cela que ficava junto ao alojamento dos guardas do palácio real de Judá. Enquanto isso, os exércitos da Babilônia cercavam Jerusalém. Jeremias tinha sido preso por ordem de Zedequias, rei de Judá, porque anunciava sem parar a seguinte profecia: o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei da Babilônia e este conquistará a cidade. Zedequias, rei de Judá, será preso e entregue nas mãos do rei da Babilônia, que falará face a face com ele e o verá com seus próprios olhos. E Nabucodonosor levará Zedequias para a Babilônia. Lá ele vai ficar preso até que o Senhor determine o seu fim. Se eles lutarem contra os babilônios, não poderão vencer. E Jeremias disse: o Senhor me disse o seguinte: seu primo Anameel, filho de seu tio Salum, virá aqui e dirá: compre a minha propriedade que tenho em Anatote, compre-a antes de qualquer outra coisa, outra pessoa, segundo a lei. Então, exatamente como o Senhor tinha dito, meu primo Anamael veio me visitar no palácio da guarda e me propôs um negócio. Compre o meu campo em Anatote, na terra de Benjamim, disse ele, porque pela lei você tem direito de comprar minha terra antes de qualquer pessoa. Então vi que a mensagem que eu tinha ouvido era de fato do Senhor. Assim, comprei o campo de Anatote, por ele paguei a Anamael 17 moedas de prata. Assinei e selei o contrato de compra diante de algumas testemunhas. Depois pesei a prata e paguei a Anamael. Então peguei o contrato selado, uma obrigação da lei, e a cópia não selada, e na presença do meu primo Anameel, das testemunhas que também assinaram o contrato e de algumas pessoas que estavam no alojamento dos guardas, entreguei os documentos a Baruque, filho de Nerias e neto de Maacéias. Na presença deles, dei as seguintes instruções a Baruque: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue este documento de compra, o contrato selado e a cópia não selada, e coloque tudo num vaso de barro. O contrato valerá muito no futuro, e dentro de um vaso ele se conservará por bastante tempo. Porque assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: daqui a algum tempo o povo voltará para possuir a terra de Judá, a vender, a comprar casas, campos e plantações de uvas. Depois de entregar a escritura a Baruque, filho de Nerias, orei o Senhor, dizendo: soberano Senhor, o Senhor criou a terra e os céus como o seu grande poder e com o seu braço estendido. Para o Senhor nada é impossível. O Senhor mostra o seu grande amor até 1000 gerações, mas não impede que os filhos sofram as consequências dos pecados dos pais. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor Todo-Poderoso. A sua sabedoria é grande e as suas obras são poderosas. Os seus olhos veem tudo o que os homens fazem e pensam. Assim o Senhor dá a cada um a recompensa que merece, de acordo com a sua conduta. O Senhor fez sinais e maravilhas no Egito e continua fazendo até hoje pelo nosso povo, tanto em Israel como em todas as outras nações. Por isso o seu nome se tornou famoso e admirado por toda parte. O Senhor tirou Israel do Egito com sinais e maravilhas, com sua forte mão e com o braço estendido, causando grande medo por causa do seu grande poder. O Senhor deu aos israelitas essa terra maravilhosa, fonte de leite e mel, terra que Deus tinha prometido sob juramento aos nossos antepassados. Eles chegaram aqui e conquistaram a terra, mas não quiseram obedecer ao Senhor, nem cumprir as suas leis. Todas as suas ordens foram desobedecidas e por isso agora o Senhor trouxe toda essa desgraça sobre eles. Agora os soldados da Babilônia já estão levantando rampas junto aos muros de Jerusalém para invadir a cidade.
não há salvação para Jerusalém. Ela será destruída pela guerra, pela fome e pela doença. Tudo o que o Senhor anunciou está acontecendo de acordo com os seus planos. Apesar disso, ó soberano Senhor, o Senhor mandou comprar um campo, pagar um bom preço por ele diante das testemunhas. Fiz isso pela fé, porque Jerusalém já está sendo conquistada pelos nossos inimigos, os babilônios. Então o Senhor disse a mim: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Por acaso haverá algo que seja impossível para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eu darei essa cidade a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele vai conquistar Jerusalém. Os soldados babilônios que estão cercando os muros entrarão na cidade, queimarão todas as casas, e cujos terraços o povo queimou incenso a Baal e derramou vinho como oferta aos outros deuses. Foi exatamente isso que provocou a minha ira. Desde o começo de sua história, o povo de Israel e Judá não fez outra coisa além de me desobedecer. Os israelitas nada têm feito além de provocar a minha ira com toda a sua maldade, diz o Senhor. Desde o dia em que esta cidade foi construída, só tem despertado o meu furor. É por isso que agora vou tirá-la da minha frente. Os pecados de Israel e Judá, os pecados do povo, dos reis, das autoridades, dos sacerdotes e profetas, me fazem ficar indignado. Eles me viraram as costas e não o rosto. Desde o princípio, dia após dia, lhe ensinei a diferença entre o certo e o errado, mas eles não quiseram ouvir nem aceitar a correção. Pelo contrário, transformaram o meu santo templo num lugar impuro, cheio de pecado, adorando suas imagens e seus ídolos dentro dele. Além disso, construíram altares a Baal no vale de Rinom, sacrificaram seus filhos e filhas como ofertas ao deus Moloque. Maldade tão grande que eu nunca poderia imaginar, quanto mais ordenar. E todo o povo de Judá aprendeu a pecar assim. Portanto, assim diz o Senhor: a cidade da qual vocês estão dizendo que será entregue nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, por meio da guerra, fome e doença. Sim, isso vai acontecer, mas no futuro trarei o meu povo de volta de todos os países por onde espalhei os israelitas. No tempo da minha ira e do meu furor, voltarão para esta terra, e farei com que eles vivam em paz e segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a todos eles um só coração e um só pensamento, para que me temam para sempre. Isso acontecerá para o bem deles, de seus filhos e das suas futuras gerações. Farei com eles uma aliança eterna, na qual eu afirmo que só farei o bem a eles. Colocarei nos seus corações o desejo de me obedecer e respeitar, e eles nunca mais me abandonarão. Eles serão a minha alegria, ficarei contente em lhes dar coisas boas. Plantarei firmemente os israelitas nessa terra, de todo o meu coração, de toda a minha alma. Sim, é o que eu farei. Assim diz o Senhor: assim como eu trouxe todo esse sofrimento, darei também todas as coisas boas que estou prometendo. Mais uma vez o povo vai comprar e vender propriedades nessa terra, da qual vocês dizem: é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Sim, os campos voltarão a ser comprados por prata, e haverá novamente contratos assinados e selados diante de testemunhas na terra de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, na cidade de Judá, nas cidades dos montes de Cefelá e da planície junto ao mar, e até no sul, perto do deserto do Negueb. Eu vou mudar o destino de Israel. Voltarão os dias de riqueza e de paz, diz o Senhor.